Os elefantes são animais fascinantes e impressionantes. Com seus enormes corpos, longas trombas e grandes orelhas, eles são uma das espécies animais mais reconhecíveis do mundo. Mas além de sua aparência distintiva, os elefantes também possuem uma característica notável: uma memória excepcional. Neste vídeo, vamos explorar a memória dos elefantes, como ela funciona e por que é tão impressionante. Parte 1. O que é a memória? Antes de explorar a memória dos elefantes, precisamos entender o que é a memória. Em termos simples, a memória é a capacidade de armazenar, reter e recuperar informações e experiências. Existem 3 tipos principais de memória: memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória sensorial é responsável por armazenar informações sensoriais por um curto período de tempo, como o som de uma música ou a visão de uma paisagem. A memória de curto prazo, também conhecida como memória de trabalho, é responsável por reter informações por um período de segundos ou minutos, como lembrar um número de telefone ou um nome. A memória de longo prazo é responsável por armazenar informações por um período de dias, semanas, meses ou mesmo anos. Parte 2. Como funciona a memória dos elefantes? A memória dos elefantes é particularmente impressionante porque eles são capazes de armazenar informações complexas por um período de décadas. Os elefantes são conhecidos por lembrar de locais específicos de água e alimento, bem como de membros de seus grupos sociais e até mesmo de outros elefantes com quem se encontraram há muito tempo. Então, como os elefantes são capazes de armazenar essas informações complexas? Em primeiro lugar, os elefantes têm cérebros grandes em comparação com outros animais, o que lhes permite processar informações mais complexas e armazená-las de forma mais eficiente. Os elefantes também possuem uma grande quantidade de neurônios em seu hipocampo, uma parte do cérebro responsável pela memória de longo prazo. Além disso, os elefantes têm um senso altamente desenvolvido de olfato, que pode ajudá-los a lembrar locais específicos onde encontraram água e alimento no passado. Eles também têm uma audição aguçada e podem se lembrar dos sons de outros elefantes, como suas vocalizações distintivas. Parte 3. Exemplos de memória de elefantes. Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos específicos de como a memória dos elefantes funciona na natureza. Reuniões familiares. Elefantes vivem em grupos sociais altamente estruturados e têm fortes laços familiares. Os elefantes são capazes de lembrar outros membros de seus grupos sociais, mesmo após décadas separados. Eles também podem lembrar membros de outras famílias de elefantes com quem tiveram contato no passado. Liderança. Elefantes fêmeas mais velhas são frequentemente responsáveis pela liderança dos grupos sociais de elefantes. Eles são capazes de lembrar rotas de emigração, áreas de alimentação e locais de água que são importantes para a sobrevivência do grupo. Em alguns casos, eles também são capazes de lembrar outros membros do grupo social que são mais jovens e podem precisar de orientação. Caça furtiva. Infelizmente, os elefantes são frequentemente alvo de caçadores furtivos que procuram suas presas valiosas de marfim. No entanto, os elefantes são capazes de lembrar a presença de caçadores furtivos em uma área específica e podem ficar mais alertas e cautelosos como resultado. Mudanças ambientais. Os elefantes são capazes de se adaptar a mudanças ambientais, como a mudança de local de água ou alimento. Eles podem se lembrar de rotas de migração alternativas que levam a áreas com recursos mais abundantes. Parte 4. Como os cientistas estudam a memória dos elefantes? Os cientistas estudam a memória dos elefantes de várias maneiras. Uma maneira comum é usar experimentos de reconhecimento de objetos, onde os elefantes são mostrados um objeto e depois devem identificá-lo em um grupo de objetos semelhantes. Os elefantes são capazes de lembrar objetos específicos, mesmo depois de um longo período de tempo. Outra forma de estudar a memória dos elefantes é analisar sua resposta a certos odores. Os elefantes têm um senso de olfato altamente desenvolvido e podem ser treinados para reconhecer e lembrar de certos odores. Os cientistas podem então testar a capacidade dos elefantes de lembrar desses odores em diferentes contextos. Os cientistas também podem estudar a memória dos elefantes em seu habitat natural, observando seu comportamento em relação a outros elefantes, bem como sua capacidade de encontrar recursos e se adaptar a mudanças ambientais. Parte 5. Importância da memória dos elefantes. A memória dos elefantes é importante por várias razões. Em primeiro lugar, a capacidade dos elefantes de se lembrar de recursos importantes, como água e áreas de alimentação, é vital para a sobrevivência de seu grupo social. Além disso, a memória dos elefantes também pode ajudá-los a evitar predadores, como leões e tigres,
e a responder a ameaças ambientais, como secas e mudanças climáticas. A memória dos elefantes também é importante do ponto de vista da conservação. A caça furtiva e a perda de habitat são ameaças significativas à população de elefantes em todo o mundo. No entanto, a capacidade dos elefantes de se lembrar de áreas importantes de migração e recursos pode ajudar os conservacionistas a proteger essas áreas e garantir a sobrevivência dos elefantes a longo prazo. Em resumo, a memória dos elefantes é uma característica notável e fascinante desses animais incríveis. Sua capacidade de armazenar informações complexas por décadas é um testemunho de sua inteligência e adaptabilidade. Além disso, a importância da memória dos elefantes para sua sobrevivência e conservação torna-se ainda mais notável e relevante em um mundo onde a caça furtiva e a perda de habitat são ameaças constantes para essa espécie majestosa. Embora ainda haja muito a aprender sobre a memória dos elefantes, é evidente que ela desempenha um papel fundamental na vida desses animais, tanto no presente quanto no futuro. Estudar a memória dos elefantes também nos dá uma compreensão mais profunda de como os animais se adaptam e evoluem em seus ambientes, e pode fornecer informações valiosas para a conservação e proteção de outras espécies em todo o mundo. É importante que continuemos a proteger e preservar a vida dos elefantes, garantindo que suas populações permaneçam saudáveis e em equilíbrio com o ambiente ao seu redor. Isso envolve uma abordagem holística, que inclui a proteção de seus habitats naturais, a conscientização pública sobre os perigos da caça furtiva e a promoção de esforços de conservação. Em última análise, a memória dos elefantes é apenas uma das muitas características que tornam essa espécie tão especial e digna de proteção. Esperamos que esta exploração tenha fornecido uma compreensão mais profunda da importância da memória dos elefantes e inspirado uma maior apreciação e proteção desses animais incríveis. Mas por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e comentar o que achou para apoiar o canal. Nos vemos na próxima e até mais!